Nesse vídeo eu queria falar sobre a teoria do buraco. A teoria do buraco seria assim: se você comer tão bem, fizer tudo certinho, se alimentar direitinho, vai abrir um buraco assim no seu estômago, aí toda a gordura que você tem vai entrar nele e o seu corpo vai eliminar, entendeu? Não é assim que acontece, assim, não que eu saiba. Teoria do buraco quer dizer o quê? Na verdade foi um termo que eu criei assim só para chamar atenção. Não existe assim um estudo científico que fala teoria do buraco. Isso aí é só para chamar atenção de uma situação que é comum, que acontece com a gente, que eu vou explicar aqui como que acontece. E assim, pode te levar a ficar pior do que você estava, entendeu? Assim, na verdade assim, eu usei o buraco como exemplo porque é para parecer que é uma armadilha. Só que aí que tá, quem cava esse buraco, quem causa, assim, prepara a armadilha é você mesmo, entendeu? Isso aí é comum, é normal, vai acontecer com você, já aconteceu comigo várias vezes. O importante é saber que você está nessa situação para poder reverter, entendeu? Assim, mas ela vai acontecer, é normal. E normalmente ela acontece quando você tenta queimar muita gordura. Assim, normalmente é quando é esse o objetivo, né? Assim, é uma soma de fatores aqui. Tipo assim, você está focando em queimar gordura, então você já está treinando muito e você começa a querer fazer mais coisa ainda, assim, ou seja, excesso de treino, aí você já está com uma alimentação com déficit calórico e tudo, e você assim, já não está tendo resultado, você tenta aumentar o déficit calórico, ou seja, desequilibra mais ainda a alimentação que já não está suportando o seu ritmo de treino e assim, o desgaste do dia a dia. Aí o que acontece? Você fica fraco, só que o problema é o seguinte, você se vê nessa situação, mas o corpo não está nem perto de como você queria, entendeu? Ou seja, você está treinando muito, já comendo pouco, sem energia e com gordura para queimar, entendeu? Aí assim, isso que eu chamo do buraco, entendeu? Por exemplo, vamos supor, eu já senti isso, vamos supor, com 15% de gordura, já aconteceu isso comigo. Tudo bem, 15 não, 12, 10. E isso já aconteceu com menos de 10% de gordura também. Ou seja, não tem muito a ver com o seu estado atual físico. Assim, tem mais a ver com as estratégias de como seu corpo vai sentindo, assim, os efeitos, assim, ele vai sendo sobrecarregado, entendeu? Ou seja, pode acontecer com você com muito mais gordura ou com menos gordura. Porque assim, você fala, não, está acontecendo agora porque você tem pouca gordura no corpo. Mas não é verdade, já aconteceu com não tinha mais gordura no corpo. Estou falando isso que assim, se eu tenho gordura no corpo, teoricamente eu tenho energia sobrando. Se eu tenho energia sobrando, por que eu estou sem energia, sentindo cansaço e eu não consigo mais queimar a gordura, entendeu? Assim, ou seja, esse conjunto de fatores te leva assim, a ficar num estado muito ruim, você não tem mais para onde ir, você não sabe mais o que fazer e não está nem perto do resultado, entendeu? Assim, e não quer dizer que você chegou num platô que ali é o seu limite, que a sua genética não vai te permitir ficar mais seco, queimar mais gordura. Não é verdade, entendeu? Assim, é uma conjunção de fatores que afetam o metabolismo, assim, aciona os mecanismos de defesa do corpo, entendeu? Só que o que acontece? Isso é muito comum, acontece várias vezes. O importante é você saber que está acontecendo com você, porque o que acontece? Enquanto a gente está bem, a gente acha que pode dar mais, entendeu? Por exemplo, pô, se eu sair bem do treino, eu podia ter treinado mais. Se eu não tô com fraqueza, é porque eu tô com energia sobrando. Ou seja, a gente só para mesmo quando tá extremamente fraco, sem energia, assim. É como se a gente estivesse fraco, é um sinal que a gente fez tudo que podia, mas não é essa a relação. Quando a gente fica fraco, sem energia, já é uma resposta, uma defesa do corpo, que é para poupar energia, porque ele tá sentindo que algo não tá como ele tá acostumado, entendeu? Assim, ele quer preservar assim, energia, independente do estado que você está. Você está com 20% de gordura ou com 10%. Ele aciona esse mecanismo em várias situações, entendeu? O importante é saber que está nessa situação, no buraco, que você caiu na própria armadilha. Só que normalmente, qual é o problema? Vamos supor, quando você está nesse buraco, as pessoas não percebem que está no buraco. Aí o que acontece? Em vez de tentar reverter, elas pioram. Como? Ah, eu já treino demais. Aí a pessoa começa a fazer mais aeróbico, vamos supor. Ou seja, quando na verdade era para descansar do treino, ela aumenta a quantidade de treino. Aí a alimentação já está ruim, fraca, ela tenta cortar mais coisa ainda. Pô, agora eu vou cortar gordura também. Aí pode já ter influência em
já tá com o seu corpo todo desregulado e assim, aí você vai, tipo assim, piorar mais ainda a alimentação. Aí às vezes assim, ou seja, cortou mais calorias, mais alimentos, aumentou o treino aeróbico, aí assim, não, mas eu tô cansado, mas eu preciso correr os 10 km, aí toma um estimulante. Ou seja, aí você ainda, assim, seu corpo já não está funcionando bem, você tenta uma solução que é pior ainda, assim, você ainda vai tentar forçar mais ainda o seu metabolismo. Ou seja, normalmente aumenta aeróbico, diminui mais ainda a alimentação e toma estimulante para aguentar fazer aquele treino e aguentar ficar sem comer. Assim, isso se a pessoa não utilizar outras coisas, como moderador de apetite e tudo. Assim, no desespero as pessoas fazem de tudo, porque o resultado não está nem próximo do que você queria, entendeu? É importante se identificar que está nesse buraco para poder sair, mas assim, nesse momento não é hora de fazer nada radical. O que acontece? Você vê que está muito fraco, primeira coisa é descansar. Para de treinar 2, 3 dias, reduz, vai fazer caminhada, vai lazer e tudo. Ou então assim, melhora a alimentação, consome mais. Sempre quando vai mexer com a alimentação, o primeiro passo é escolher os alimentos mais seguros, nutritivos, né? Assim, o básico mesmo, nada de botar muita porcaria, industrializado tudo, porque às vezes o seu corpo só precisa de um pouquinho a mais, 10, 20%. Aí você, assim, quer comer o carboidrato, vai come biscoito. Tudo bem, tem dia que seu corpo está mal e vai querer qualquer coisa, talvez naquele dia ali até seja produtivo, mas assim, pô, eu vou comer sorvete, pizza todo dia porque eu estou com energia muito baixa. Isso assim vai reverter para pior, entendeu? Assim, vai acumular muito rápido gordura e seu corpo assim, pode dar uma desandada muito rápida. Então assim, na alimentação, pequenos detalhes, entendeu? Vai aumentando aos pouquinhos, pode relaxar um pouco, consome às vezes normalmente um pouco mais de carboidrato, concentrar nas proteínas, assim, vai vendo como seu corpo reage, mas normalmente descansando um pouco. E se alimentando um pouco mais, nem que um dia você tenha que assim, comer para valer, assim, já reverte esse quadro, entendeu? Às vezes precisa assim, só de alguns dias, 2, 3 dias, entendeu? Só que nessa hora a pessoa às vezes faz muita besteira e acaba que pode piorar a situação, entendeu? Então você tem que só se identificar se você tá nesse buraco, entendeu? Normalmente tem lá os sintomas que eu falei, né? Muita fraqueza, os resultados já não aparecem mais, aí falta de disposição, aí assim, você vai sentir que tá tudo errado, você não quer nem sair de casa, entendeu? Assim, então é só para explicar que assim, esse é um quadro muito comum, acontece várias vezes, às vezes, tipo uma vez por mês, assim, a cada 2 meses, depende da intensidade, às vezes quando você tá ali mais focado, quer aproveitar o embalo, aí chega às vezes assim, toda semana tem um dia que fica assim, isso é normal, assim, entendeu? Assim, quando você tá focando no objetivo, é só para você saber que isso não é o fim do mundo e para não fazer a coisa errada, para não transformar uma coisa que é meio simples numa coisa pior ainda, entendeu? Você tem que respeitar o seu corpo e deixar ele se recuperar, beleza?